Terminou. Então, ok, deu tudo certinho agora. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma segunda-feira de qualidade aqui do Vivendo Valores na Educação. E meu nome é Núbia, sou voluntária do Vive desde 2006 e faço parte do grupo gestor do Vive aqui no Brasil. O Vive aqui no Brasil é uma das iniciativas da Brahma Kumaris que nos dá o suporte para que as nossas atividades aconteçam. E hoje o nosso tema é cuidar de quem educa. Então, nós vamos falar um pouquinho do valor de se reconectar para não esgotar. E assim, você sente que o seu copo está chegando ao limite? Ou será que o seu copo já transbordou e você ainda não se deu conta? Então, é uma alegria poder ter esse encontro aí com vocês e a gente compartilhar sobre esse tema. O chat está à disposição para vocês se manifestarem, né? E a gente sabe que quem educa é, nesse processo de educação é muito mais que transmitir conteúdos, né? Nós educamos com a nossa presença, com a nossa escuta, com a nossa paciência, com o nosso exemplo e com nossos valores. E em meio a toda essa demanda, né, a gente acaba percebendo que estamos chegando ao nosso limite. E às vezes a gente percebe que chega ao limite quando já passou muito desse limite. Então, nesse momento, nós fizemos um convite para uma pausa e hoje à tarde, conversando com a Cleide, ela com uma demanda familiar, eu também com uma demanda familiar, a gente falou: nossa, a live vai ser o nosso momento de pausa, né, para a gente poder refletir, para a gente pensar um pouquinho, porque nós tivemos um dia muito, muito corrido, né? Então, é um momento para a gente olhar para nós mesmos com atenção e com o mesmo cuidado que nós oferecemos para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, aqui para começar aqui a nossa conversa, eu vou convidar a Cleide, que é educadora e psicóloga, né? E ela vai compartilhar com a gente algumas reflexões sobre o esgotamento emocional e a importância do autocuidado, né? A importância do autocuidado e outros assuntos que ela considere importante para essa temática de hoje. Cleide, boa Oh, noite. boa noite, Nube, obrigada. Boa noite a todos e todas. Estamos hoje ganhando essa live, né, Nube? A gente chegou a essa conclusão. Essa live ela nos ajuda a entender muito mais as nossas posições diante dos cuidados, né? Que é o que é importante. O educador na sala de aula, ele é um cuidador também do aluno, né? E o educador, ele enfrenta situações que não se relacionam apenas com a capacidade dele de transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade para os seus alunos, mas também da relação dele com o aluno, ajudar a trabalhar a relação do aluno com ele, né? A confiança que o aluno tem no professor, né? O professor é uma pessoa que está ali constantemente com ele, diariamente, e é a pessoa que ele acaba confiando. Então, aqueles alunos que não têm essa confiança ou que não estão ligados ao professor de uma forma construtiva, então acabam dando mais trabalho. E o professor acaba, muitas vezes, não percebendo que ele está nesse meio turbulento e acaba tendo alguns sinais até que mostram para ele, né, que o esgotamento pode estar muito próximo, né? Então, quando a gente fala de esgotamento, muitas pessoas pensam que é a coisa mais física, né? Esse cansaço físico, essa coisa de que todos os dias tem que trabalhar, acordar um tal horário, fazer determinadas coisas, executar rotinas, que se a gente não tem rotina, a gente não consegue fazer tudo que é esperado da gente.
Mas o esgotamento, ele costuma, é uma coisa silenciosa, né? Que ele vai dando algumas dicas, o corpo vai dando, a cabeça vai dando algumas dicas, né? De que as coisas não estão tão bem, e se a pessoa não consegue entender isso, ela sim vai acabar chegando no esgotamento mental, que é uma coisa muito ruim, né? Existem hoje muitos estudos sobre esse esgotamento, né? Que se chama burnout, e que hoje a gente não quer falar do burnout, a gente quer falar da prevenção, a gente quer falar das coisas que o professor, que o educador, de uma forma geral, pode estar fazendo para que ele não chegue nesse esgotamento. E uma das coisas muito interessantes é que, se o educador percebe que ele está ficando mais irritado, né, essa irritação frequente, se ele está respondendo, né, com uma certa dificuldade para o outro, seja aluno, seja para familiar, ou seja até pais de aluno, né? Hoje em dia a gente vê que as pessoas já não tratam o professor mais com tanta cerimônia, né? Com tanto carinho como tinha antigamente, né? Algumas pessoas chegam para o professor de uma forma muito dura, e isso vai realmente esgotando a paciência da pessoa. Então, o educador precisa ficar atento a ele, percebendo se ele tem alguma dificuldade de concentração, dificuldade de se relacionar com o outro, de saber como ele pode estar respondendo para o outro, fazendo com que o outro perceba que o problema que ele está trazendo é um problema dele, e que o professor pode estar ali para ajudar, mas não comprar aquele problema, né? Então, muitas vezes o professor está percebendo isso, tem irritação, muitas vezes ele está com dificuldade de concentração, uma sensação de sobrecarga das coisas que ele tem que fazer, porque na escola ele não é uma pessoa que só passa o conhecimento, como você disse, ele tem outras atividades, e a gente sabe que muitas vezes, até em escolas mais públicas, né, o professor acaba tendo que responder a múltiplas coisas, né? Muitas vezes você vê que tem que controlar se todo mundo recebeu leite, se teve, sabe, são coisas assim que o professor, quando ele escolhe essa carreira, ele não escolhe por essas coisas, ele escolhe pela relação que ele vai ter com o aluno e com os conhecimentos que ele vai passar para esse aluno, né? Então, é muito importante que o professor tenha essa visão. Por que que eu escolhi essa carreira e o que que essa carreira está trazendo para mim, né? Se eu estou me sentindo sobrecarregado, estou me sentindo desanimado, estou impaciente, tenho prazer ainda de fazer as atividades? Não tenho. Então, vamos ver o porquê que não estou tendo mais esse prazer, né? Então, muitas vezes, a gente precisa, o professor pensa até que, se eu tiver um descanso, né, algumas férias e tal, talvez isso melhore, que é um cansaço, é aquela coisa de achar que está indo para o esgotamento porque tem um cansaço físico. Mas, na verdade, se ele cuidar fisicamente, inclusive com atividades físicas, né, ajuda a melhorar a parte mental também, porque a pessoa que não cuida fisicamente, a mente também acaba ficando estressada, né? Então, assim, hoje é um dia que a gente quer conversar com o professor para ele cuidar de si mesmo integralmente, não ficar só na questão do planejamento, da relação no dia a dia ali, mas ele pensar nele, mas de que forma ele vai fazer? Não é abandonando tudo e não é deixando de lado a si mesmo, que vai acabar chegando um momento que assim não tem como continuar, e entra de licença, as licenças não são boas, as pessoas ficam fora da sala de aula, quando retornam é um choque psicológico novamente. Então, assim, a busca, né,
a vontade que a gente tem aqui, discutindo esse tema, é ajudar o outro a encontrar a felicidade dele, o bem-estar físico e mental, para que ele consiga percorrer essa carreira, vivenciar essa carreira de uma forma produtiva, de uma forma feliz, né? Que ele possa se cuidar inteiramente. Então, os educadores, como eles convivem diariamente com essas expectativas, essas responsabilidades, essas mudanças constantes, mas uma necessidade de dar atenção ao outro, porque, sei lá, são 20, 30, 40 crianças ao mesmo tempo querendo a mesma atenção. E muitas vezes o professor não está conseguindo dar atenção para um de tão cansado e tão estressado, tão mal que ele está. Então, o autocuidado é uma necessidade, não é um luxo, não é um egoísmo, mas sim é uma demonstração de que a pessoa se respeita, de que ela está querendo dar ao mundo algo muito melhor, e se ela só vai fazer isso, só vai conseguir dar para o outro aquilo que ela tem de bom. O que ela tem de mal é uma coisa que vai gerar uma coisa muito errada entre ela e o outro, né? E isso acaba, muitas vezes, ficando como uma coisa normalizada, né? Ah, eu sou assim mesmo. E não é. A pessoa, ela se cuidando, ela enxergando essas, essas nuances dela, essas reações dela, ela vai conseguir encontrar uma porta de saída que é o autocuidado. Se ela não fizer isso, ela não vai estar cuidando da saúde mental dela, da saúde emocional, e assim, ela não vai ampliar a capacidade de cuidar dos que dependem dela. Dependem, inclusive, do conhecimento que a pessoa tem, né? Então, cuidar de si mesmo é uma forma de preservar a capacidade de continuar a cuidar de tudo, né? Dos seus afazeres, dos seus alunos, dos pais dos seus alunos, quer dizer, dessas múltiplas tarefas que a pessoa tem, com qualidade e com presença. Falei muito, né, Núbia? Não sei se era para tudo isso, mas enfim. Não estou ouvindo. O teu som. Núbia, teu microfone está fechado. É, Gente, desculpa. Eu sempre esqueço isso, mas eu vou melhorar. Então, olha, muito bom te ouvir, Cleide. E enquanto você falava, eu estava pensando aqui, né, que quantos educadores se dedicam diariamente a inspirar, apoiar e fortalecer outras pessoas, né? sim, Porém, muitas vezes eu digo a gente, porque me sinto incluída, claro, né? Não aplicamos a nós mesmos. Então, isso não mesmo. aplicamos a nós mesmos a mesma gentileza que nós oferecemos aos nossos alunos, aos colegas, aos familiares, né? E no nosso caso aqui do Vive, que é na nossa educação baseada em valores, a gente aprende que o respeito também inclui o respeito por nós mesmos, que é o autorrespeito, né? Então, Exatamente. aprendemos também sobre a paz, que inclui oferecer momentos de pausa para nossa própria mente, e também o amor por nós mesmos, né, que inclui acolher nossas limitações humanas, né? Existe, assim, uma crença muito comum de que ser dedicado significa estar sempre disponível. E não é Uhum. isso. Eu acho que a Cleide até vai falar sobre isso, sobre esses limites daqui a pouco. Eu acredito, assim, que a verdadeira dedicação também inclui reconhecer quando nós precisamos descansar, reorganizar prioridades e recuperar a nossa energia.
né? Quando nós cuidamos de nós mesmos, como a Cleide já falou, não estamos abandonando a nossa missão, a nossa tarefa, nada disso. A gente só está fortalecendo a nossa capacidade de realizá-la com mais qualidade, né? E eu abro até um parênteses aqui para falar do meu próprio exemplo, porque eu já estou aposentada há alguns anos, e continuo lecionando já há mais de 10 anos para o EJA. E vou vendo a mudança dos alunos, a chegada dos alunos, tal, e para essa questão de reconexão, de cuidar desse esgotamento, que principalmente agora no final do primeiro semestre acontece, e mesmo eu com o EJA, que é mais tranquilo, né, só uma quantidade menor de alunos, eu fico já cansada, porque eu tenho trabalho para corrigir, porque eles estão desesperados por pontos, porque eles vão prestar vestibular e eles não querem passar no vestibular sem saberem se passaram ou não no ensino médio, né? Tem as provas, né? Tem as revisões para ser feitas, tem aquela demanda enorme no WhatsApp dos alunos que perdeu matéria, que quer isso, que quer aquilo. E para mim, eu nomeei 3 ferramentas que eu vou compartilhar com vocês, e se vocês tiverem mais alguma, por favor, compartilhem no, no, no no, chat. no chat. Obrigada. Que para mim foi o seguinte, né? A primeira ferramenta é cuidar da fadiga digital. Já falo a respeito. A segunda ferramenta foi colocar limites e dizer não. Dizer não para cuidar do meu autorrespeito, da minha autopreservação, do meu autocuidado. Acredito que a Cleide vai falar sobre isso Isso. daqui a pouco, né? E a terceira ferramenta foi de cultivar bons pensamentos, né? Trazer paz, trazer bem-estar, trazer resiliência. Então, isso eu estou focando, porque o que que aconteceu comigo, né? O que que eu estou me curando de uma situação que eu observei? Os alunos mais novos disseram para mim na sala que eles ouviam mensagem de WhatsApp, o áudio, na velocidade 2. Nossa. Falei, nossa, gente, como assim? E tal? Não leio mensagem de texto, porque demora Hum, muito. muito, não tem paciência. E agora, o que está acontecendo com a Nubia aqui? Eu estou ouvindo o áudio em uma velocidade, 1,5, gente. 1,5. Porque 1,5 você consegue distinguir a Entender? voz, você consegue entender o que está sendo feito. Eu falei, daqui a pouco eu estou em velocidade 2. Isso não É, está normal, né? é. Então, eu estava pensando assim, né, no excesso de estímulos da questão digital que a gente tem. Então, são notificações, mensagens, e-mails, vídeos, notícias, redes sociais. No caso do computador aqui do notebook, várias abas abertas, que é o meu caso, eu tenho Sim. várias abas abertas, que às vezes nem vou usar naquele dia ou depois, mas eu deixo aberto, né? Então, eu estou tomando consciência que o meu cérebro está sendo constantemente chamado para mudar de foco. É, Porque a cada mudança de foco, que é a cada acontecimento que eu estou vislumbrando ali, eu tenho um custo mental disso, né? é. Então, a minha atenção fica fragmentada, porque o meu cérebro precisa ficar mudando rapidamente de tarefa, e isso consome energia cognitiva. No final do dia, a Uhum. gente está cansado mentalmente, tem dificuldade de concentração, tem uma sensação de cabeça cheia, está irritado e às vezes nem fez muito esforço físico. No meu caso, eu acho que eu fico de cabeça cheia, porque o que que aconteceu comigo, eu acho que acontece com vocês. Eu tenho um monte de grupo de WhatsApp. Grupo de alunos atuais, grupo de ex-alunos que não quiseram fechar os grupos. Aí tem o grupo de Do atividades que a feed. gente gosta de fazer e que a gente nem abre os links para ler, porque não dá tempo. Vê um monte de link lá, a gente não abre. Depois tem aqueles links, aqueles grupos que tem aqueles cursos gratuitos, que às vezes você acha que você vai fazer porque é legal, aí você se inscreve e vê um monte de link que você nem abre, nem sabe o que aconteceu. Olha o que a gente está ficando, né? E na hora que a gente vai descansar entre as tarefas, a gente sente o nosso descanso é o celular, né? Que a gente fica Tem rodando ali achando que tem está que descansando responder. É e não verdade. está, né?
Então, o problema não é a tecnologia é super importante para nós, ela tem Claro, uma preciosidade enorme, né? Eu acho que o grande desafio é o nosso cérebro, que precisa de pausas para se organizar, para integrar, para dar significado a essas experiências, né? Então, assim como o corpo precisa de silêncio e descanso, a nossa mente também precisa de silêncio, né? E por vezes o esgotamento ele não vem do excesso de trabalho que a gente acha, né? Ele vem da ausência de pausas. de- A gente precisa pausas conscientes, pausas verdadeiras para a mente. é verdade. Então, eu acho importante essa questão. O que eu estou fazendo é o seguinte: eu acho que tem muitas pessoas que também já estão fazendo, é que eu tenho notificações que são fundamentais que eu deixo ativadas no meu celular. Tem outras que elas podem esperar um pouco. Então, se aquele dia eu tenho muita coisa, a minha regularidade no WhatsApp vai ser menor. Se eu tenho mais tranquilidade, vai ser maior e eu vou poder atender mais a demanda, né? Então, isso é um autocuidado, autopreservação, porque senão a gente fica maluca, não dá conta de responder, de resolver, e fica sempre naquela demanda negativa. Nossa, não estou dando conta, não estou dando conta, né? E não é isso, né? Não, Então, eu acho que essa fadiga digital ela precisa ser muito bem pensada, bem trabalhada. A gente precisa cair na real e ver o quão importante isso é para a gente, como é que a gente vai administrar isso, porque cada um tem uma demanda, né? Eu, como tenho vários alunos, vira e mexe, estão ali no WhatsApp mandando mensagem. Então, eu já digo em sala de aula que eu tenho que controlar isso, porque senão eu não dou conta, né? E a questão dos limites também, que eu me percebi, você vai aceitando coisa para fazer, você vai daqui, vai dali, quando você vê a sua agenda está lotada e você está cansado e você se arrepende de ter dito sim para aquela atividade ou aquele evento, mas já é tarde demais. Então, é cumprir o que você tem que cumprir e depois começar a dizer não. Então, na hora que a pessoa fala alguma coisa, pensa, pisa no freio, um momento. Vou pensar, posso te responder depois? Porque aí dá tempo de você abrir a sua agenda ou você dar uma checada nas suas atividades e dizer não. Porque esse dizer não também está te dando um momento para você ter mais tempo para você, né? E se restabelecer e buscar a sua energia de volta. E é a outra verdade. questão que a gente pode falar um pouco mais à frente é a questão de cultivar os bons pensamentos através de momentos conscientes, porque a gente precisa ter uma pausa entre um pensamento e outro. Porque o que está acontecendo é que está vindo uma coisa atrás da outra. Quando são as nossas atividades do dia a dia, a gente para e vai mexer no celular, é mais coisa que está vindo para cima de nós. Então, a gente precisa, é nesse momento de pausa entre um pensamento e outro, e daqui a pouco a gente pode até fazer um experimento sobre isso, é que vai encher a nossa mente, o nosso cérebro de energia, né? A gente precisa ser, como nós somos educadores, nós precisamos ser educadores também da nossa mente, dizer para ela, nesse momento não, nesse É, momento eu vou agora pausar, né? E mesmo é, aquele impulso de WhatsApp de ficar rodando Instagram e Facebook, não, nesse é, momento eu não vou ver isso. Vou deixar isso para um outro momento, tá é. bom? Leide, acho que eu falei Perfeito. demais agora. Agora é você. Eu vou falar um pouco da questão dos limites. Muitas vezes a gente não sabe colocar limites, né? A gente precisa aprender a colocar limites saudáveis, né? Então, essa dificuldade de colocar limites, ela vem muito dessa cultura que a gente tem de estar sempre disponível, né? Que é o que você acabou de falar, né? Então, se eu estou sempre disponível, alguém vai estar utilizando essa minha disponibilidade, né? Então, a gente tem que reconhecer quais são os limites que eu tenho que dar para o outro. Então, nem sempre é possível estar fazendo o que o outro quer. Nem sempre a gente está com essa disponibilidade e tal. Então,
o que acontece? Acaba acontecendo, inclusive, com os alunos, né? O aluno vem perguntar alguma coisa e a gente não tem coragem de dizer não, porque ele está precisando de alguma coisa naquele momento, né? Mas a capacidade de dizer não de uma forma construtiva é muito interessante, porque os próprios alunos vão aprendendo isso. Olha, nesse momento, acho que não dá para ela estar respondendo. Então, o colocar limites é uma coisa que dos dois lados, né? Tanto o aluno vai estar colocando para a gente, né, para o educador, o limite, no sentido que muitas vezes a gente acaba passando tanta coisa para eles sem perceber que a gente acaba exagerando, que muitas vezes não tem necessidade, né? A gente pode resumir, a gente pode ajudá-los a entender o todo pelas partes, a gente ir aos poucos e tal. Então, essa questão de dizer não, ela precisa ser muito bem entendida, porque não é simplesmente falar, não, agora eu não posso, não, agora eu não sei, agora eu não posso explicar. Não é desse jeito, né? É o outro poder entender que, como você não está podendo naquele momento, mas em outro momento você vai estar disponível. Então, você não está disponível o tempo todo, você está controlando o teu tempo de uma forma que você não ofende o outro, não deixa o outro com a sensação de desprezo, de desrespeito, né? Mas o outro vai perceber que você está se respeitando. Então, nesse momento, eu não posso, você aguarda um pouco depois. Eu sei que na sala de aula a coisa é muito movimento, muitas cabeças ao mesmo tempo, né? E que muitas vezes o professor não consegue ser uma pessoa tão delicada, mas ele precisa ter essa delicadeza como meta para que ele não precise ficar se desgastando, porque a gente, quando fala, coloca um limite exagerado ou um limite de uma forma que não é tão legal, vamos dizer, a gente acaba se culpando, de falar, poxa vida, não precisava responder daquela forma, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa noção do que é colocar o limite, para não ofender o outro, não se decepcionar, não parecer descomprometido com as coisas e tal. Então, os limites, eles são, sim, uma forma saudável de proteção emocional, tanto para um lado quanto para o outro, né? O falar não, mas o outro entendendo que é naquele momento e depois, sim, podemos conversar e entender, o outro também vai perceber que é melhor essa conversa depois do que um não rapidinho ali, porque vai ajudar a preservar tanto a imagem quanto a energia do que está importando naquele momento. Então, você fala um não, mas depois você dá uma atenção muito maior para que haja compreensão daquele assunto que mais importa. E isso faz com que o outro também, com esse limite, consiga perceber como é que ele pode construir ali uma história, né? Um momento que seja bom para os dois lados e não ficar só na exigência e o outro só cumprindo, né? Então, aprender a dizer não quando necessário não diminui a nossa generosidade, a nossa capacidade de entendimento e de ajudar o outro, né? Ao contrário, torna-se uma ajuda mais consciente, mais sustentável. Então, todas as vezes que a gente ultrapassa os nossos limites, quer dizer, eu não digo não, ou eu só digo sim, eu acabo dizendo sim para os outros e não para mim, né? Então, eu tenho que entender quais são os benefícios de colocar os limites claros e de uma forma tranquila, tanto para mim quanto para o outro.
Também falei muito dos limites, né? Espero Muito que todos bom, tenham gostado. muito bom, Cleide. Eu agradeço a Antônia, acho que foi ela que me lembrou a outra vez aí, né, que meu microfone estava. É, eu estava fazendo assim o sinal que eu não estava, mas não era que eu não estava ouvindo, o seu microfone que estava. Agora deixei ele aberto ali. Então, né, aí eu estava pensando aqui que a gente usou a palavra reconexão no nosso tema de hoje, né? Mas assim, não é uma reconexão porque a gente está falando de algo assim mega extraordinário, né? Essa reconexão é de voltar-se para dentro, É, de lembrar que nós somos quem nós somos, além dos papéis que nós desempenhamos. Então, nós somos professores, gestores, pais, mães, educadores. Tirando tudo isso, quem sou eu? Eu sou esse é. ser humano aqui, né? Precisando de um momento de silêncio, de reflexão e de renovação. Então, uma pausa consciente, por que eu digo pausa consciente? Porque não adianta você, não, agora eu vou dar uma pausa, vou sentar, mas a cabeça não para. Você até desliga o É. celular, mas a cabeça não para. Então, a gente precisa ter essa consciência de dizer, nesse momento eu quero um silêncio absoluto, porque eu preciso ouvir o som do meu eu interior, né? Uhum. Isso precisa acontecer com muita frequência daqui para frente, né? Porque essa pausa consciente, ela transforma a qualidade dos nossos pensamentos, né? E a qualidade dos nossos pensamentos, a gente sabe, ela influencia diretamente a forma como nós vivemos, como nós ensinamos, como nós nos relacionamos, né? E quanto mais a gente se reconecta com esses valores internos nossos, mais nós encontramos equilíbrio para enfrentar esses desafios do cotidiano. E eu digo para vocês assim que eu acho que cada vez mais essa tecla que a gente já bate há muitos anos de buscar esses valores internos, ela vai começar a desabrochar de uma hora para outra de uma forma muito intensa, porque as pessoas vão começar a perceber, eu acredito que a maioria vai começar a perceber que está saindo fora do eixo, né? Porque Uhum. você vai se sentir desconfortável, você vai se sentir alterado, extremamente cansado, exaurido, né? E você vai começar a buscar por que que estou tanto assim, né? Então, há uma resposta que nós precisamos, como seres humanos, silenciar um pouco, né? Entre uma atividade e outra, a gente precisa, porque a quantidade de informações que está vindo para cima de nós, ela é imensa e nós precisamos ter discernimento, que nós falamos aqui que o discernimento é um poder muito significativo para dizer isso sim, isso não. Isso sim, isso não. E ainda dizendo sim, vai ser em qual momento? Eu preciso regular o meu tempo. Em qual tempo eu vou utilizar isso que me interessa? Porque eu gosto sempre de falar isso e sempre vou citar meu professor da PUC, que ele dizia: a nossa busca com as facilidades tecnológicas que estão chegando vai ser sermos ser humanos melhores. Melhor. E nós só somos ser humanos melhores quando trazemos a nossa essência para fora, né? Então, essa essência que tem paz, que tem amor, que tem respeito, é o que vai nortear as nossas ações, né? Que vai nos trazer paz, que vai nos tirar essa fadiga que nos chega aí diariamente e que se vai se acumulando no final de cada semestre, principalmente para o professor. E eu tenho uma sugestão, até conversei com a Cleide, de uma forma simples que a gente podia fazer até um exercício aqui de reflexão, muito fácil, que assim, em um minuto você senta, acende a sua luzinha interna, fica lá um pouquinho nesse oásis interno que todos nós temos, aí a gente volta para o mundo das ações bem carregado de energia. Então, assim, eu convido vocês para essa experiência, assim, breve, que é sente-se, já acredito que já estejam aí confortáveis nas cadeiras, onde vocês estejam, e peço que vocês façam, assim, 3 inspirações lentas,
E façam 3 expirações também lentas. Para que fazer isso? Para estabilizar e trazer presença para o seu corpo e a sua mente reconhecer que você está aqui nesse momento. Então, depois de fazer essas inspirações e essas expirações, você se sente presente, você se sente você. E aí nós podemos voltar a nossa atenção para o nosso mundo interior. Como é que eu volto a minha atenção para o meu mundo interior, né? Eu posso pensar que eu reconheço o valor da minha vida, a preciosidade que é a minha vida. Eu reconheço os meus esforços. Olha que ser grandioso eu sou. E eu me permito, eu me abro para receber o mesmo cuidado que tantas vezes eu ofereço aos outros. E muito importante ter a consciência que eu sou um ser de paz. Ter a consciência que eu sou um ser de valor. E dessa paz interior nasce uma nova energia para eu continuar servindo e educando. Então, essa pausa simples que cada um pode fazer ao seu jeito, ao seu tempo, ou entra num processo de meditativo, se você faz a prática de meditação, ou entra nesse processo de silenciar mesmo a mente e sentir o quanto você é um ser de paz, o quanto você é um ser de valor, isso te faz renovar as energias e levantar para tomar o mundo das ações, né, os seus papéis, com mais consistência, com mais discernimento, né, para você fazer as suas escolhas com mais coerência e preservar-se no estado constante de energia perene. Então, eu repito que nesse mundo que nós estamos é cuidar dessa fadiga digital, é fazer como a Cleide tão bem falou para nós, de dizer não, colocar limites, né? Fazer a nossa agenda. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, até onde eu posso ir, até onde eu coloco um limite para minha autopreservação, meu autorrespeito, meu autocuidado. E outra coisa muito importante é esse cultivo desses bons pensamentos em momentos diversos durante o dia, se você puder, né? Pare alguns momentos, respire profundamente, solte o ar lentamente e fale: Eu sou um ser de paz. Eu sou o mestre dos meus pensamentos. Eu sou o professor dos meus pensamentos. Eu digo a eles quais são as ações que são boas para a minha existência, para eu preservar a minha saúde mental, a minha saúde física, né? E o meu olhar para esse mundo com um significado maior, melhor e qualitativo, né? Então, é isso que nós gostaríamos de deixar para vocês, assim, uma breve palavra, né? Ainda mais nesse final de semestre, que não estamos todos aí exauridos. E, Cleide, é isso, né? E não sei se É, você quer falar alguma coisa, fechar. parabéns, Nubia, foi ótimo. Eu acho que, assim, dessa parte mais psicológica, né, que eu estou falando, quais são os benefícios disso tudo que a gente falou hoje nessa live, né? Juntando a parte pedagógica, a parte educativa e a parte psicológica, né? Eu acho que a gente acabou dando aqui vários exemplos de como o educador, ser uma pessoa melhor para ele mesmo, né? Para ele ser uma pessoa melhor, né? E os benefícios psicológicos de tudo isso que a gente falou são a redução do estresse, que é uma coisa constante e que essas pausas acabam ajudando a pessoa a ir diminuindo esses batimentos cardíacos, o pensamento que acaba
sendo recorrente e tal. Então, a redução do estresse, regular emocionalmente, né? A gente acaba tomando nas mãos da gente o controle disso, né? Não se estressar, não ficar com o emocional abalado por qualquer coisa que esteja acontecendo, né? E ter autoconsciência de que é um educador, que ele está numa missão, né? Porque educar o outro é uma missão, a pessoa pega nas mãos dela uma, 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 uma vontade, né? Que muitas vezes o outro não tem vontade de aprender. O outro está querendo outras coisas e o educador tem essa missão de fazer com que o outro aprenda, né? Que acaba sendo um milagre, né? Como é que o aluno aprende diante de tantas coisas que acontecem na vida dele e até dentro da sala de aula, né? Como é que o professor consegue superar todas essas dificuldades? Então, todas essas sugestões e essas reflexões que a gente está dando é para que o professor tenha a autoconsciência de que todos nós, né, de que ele principalmente é um ser de valor, que ele é uma pessoa que precisa, antes de tudo, se cuidar e ser um exemplo para os seus alunos de autocuidado, porque só assim a gente vai ter uma paz dentro da sala de aula e a paz dentro do próprio ser que está ali, que é o educador, que hoje a gente está, não é mês dos professores, né, do dia dos professores, mas hoje a gente está assim, é, é, enobrecendo assim, a capacidade que cada professor tem de passar conhecimento e se manter saudável, que é o que a gente gostaria que todos tivessem isso como exemplo hoje, né? Então, que possamos sair desse encontro lembrando que cuidar de nós mesmos, né, não é um luxo, é uma necessidade humana, e que cada um de nós precisa fazer isso, para que tenha maior resistência, para que tenha uma vida melhor e para que a gente tenha educadores cada vez melhores dos nossos alunos. Um beijo para cada um que ficou com a gente. Obrigada. Muito obrigada, Cleide, pela parceria. Gostei de nós duas aqui na telinha. Nossa, achei o máximo Muito aqui. bom trabalhar junto, né? A Sandra também estava aqui, a Sandra de BH. Agora ela fechou a câmera, mas eu te vi, viu, Eu Sandra? vi, eu também vi. Oi, Sandra, tudo bem? Olha lá, tá na telinha também. Antônia, Eu Antônia, também. oi, Antônia, tudo Ai, bom? que delícia. Gente, eu tô embrulhada aqui de cachecol porque aqui tá chovendo e Tá tá muito frio? frio, menina, muito, Não. muito frio. Eu estou É, embaixo de um lustre aqui, que ele é muito quente. Tá Então, aquecendo, né? eu estou aqui em quentinha aqui. Fortaleza está um calorzinho muito. Está com calor aí? Olha, Ah, calor em tá. Fortaleza, Aqui, gente, aqui ó. tá frio. Fortaleza está com calor. Quantos graus está aí, Antônia? É, aqui é 28, 26, Ai, que 28 graus. delícia! E a gente aqui em São Paulo, hoje a máxima já foi de manhã, antes das 6 horas, que foi 18 graus. Então, agora só está caindo. Eu não sei agora quantos graus a gente está, porque eu nem saí lá fora. Minha casa, graças a Deus, é bem quentinha. Uhum. Ai, mas que gostoso. A gente tem que ter uma casa em cada, em cada lugar do Brasil, É, para para manter a escolher, temperatura que a quero gente passar frio quer. ou calor. É. Que delícia. E a Sandra está em Minas, Sandra? A Sandra está em Minas, será que está quente lá? Ah, Eu acho que não vi hoje. ela não tá com o microfone fechado. Ah, é, está fechado o É. microfone dela. Ah, então é isso, gente. Eu acho que sim. Ah, voltou. Ah, melhorou o Quer microfone. falar, Sandra? Abre o microfone aí. Abri, tá ouvindo? Sim. Sim, te vendo. Ah, tá. Boa noite a todos, Boa a noite, todas. Sandra.
Aham. Ah, sim. Não, agora está um pouco quente, mas andou uns dias atrás aí muito frio, muita chuva. Teve chuva, É. chuva Ah, com tá. frio. Aham. Você está em E BH? de Belo Horizonte. Tá. Parabéns pelo encontro, pela fala da Cleide, da professora Núbia, né? E esse assunto parece que nos acompanha há um bom tempo, viu? É, Porque tem que cessar as flutuações mentais, não é parar assim, de né? pensar bastante. É, é verdade. Então, isso é o nosso desafio, né? Porque a mente É, é uma faculdade social, né? Então, está sempre ligando o tudo de fora com tudo de dentro, e aí a gente tem que exatamente. observar isso. É Com verdade. as tecnologias, esse sempre foi o desafio. É É. Sempre verdade. foi o desafio, não é? A gente tem que Não utilizar é a nada novo. tecnologia para o nosso bem, né? E aí a gente vai conseguir ser mais saudável, né? Porque senão ela toma conta de tudo. É a gente que tem que dominar. É, tem uns pequenos, tem assim, olha, tem umas dicas, né, que a gente sempre usa na prática física. O quarto não tem que ter nenhuma luzinha de LED, nenhuma, nem de televisão, nem de celular, nem de tablet. E se o celular, por acaso, estiver perto, desliga o Wi-Fi. É, Desliga o Wi-Fi e os dados móveis. Não é a questão do aparelho, exatamente. mas é a questão dele estar ligado a satélites mundiais. É É, verdade. É bem verdade. E, lembrado. exatamente, o máximo que possível é... são poucos pensamentos mesmo. Poucos pensamentos, frases curtas, É, e, adjetivos, sem frases complicadas. Aí você vai para o português. Que é, fica mais simples. Aqui, porque nós, os professores, acaba a gente tendo um hábito. Explica uma vez, explica duas, explica três, explica quatro, e às vezes nem é necessário. é É, verdade. Aí a gente subestima o É, aluno. A gente acha que o aluno não entendeu. Já entendeu. ele já entendeu, está sendo educado, te ouvindo 3 vezes a mesma coisa. A gente é que escorrega. É Mas verdade. é uma maravilha estar com vocês, né? Esse É, grupo espetacular. ótimo, Tá ótimo. ok? Vamos ver se a gente se encontra outras vezes para bater papo, Uhum. viu? Que não é desestressar todo mundo. Não, sorria É mais leveza. verdade. A gente precisa ter mais leveza, é, mais Exatamente. leveza com qualquer assunto. É Não tem nada verdade. de complicado e difícil, é mais leveza. E também acreditar que assim, que você não agrada a todo mundo, mas também você não desagrada, né? Então, É, tem algumas coisas que a gente acha que tem que falar mais, e não precisa tanto, né? O outro também vai te enxergar de um modo mais, sensível, né? Então, assim, a vida é boa, basta a gente tratá-la com leveza, e aí a gente fica leve também, não é ah, verdade? sim, só dando. Por que eu estou falando isso? Porque essa semana nós tivemos o encontro do Vive e é o mês da felicidade. E Hum, a felicidade, ela precisa dessa leveza. é, Essa leveza, a felicidade é o espectro da alma. Ela é, traz leveza, traz alegria, não pode ter peso. Então, nós ficamos é. estudando sobre a felicidade, é porque a gente esquece esse negócio de lembrar e esquecer, esquecer, lembrar, lembrar e esquecer, esse que é o maior problema. A gente esquece. É verdade. Mas nós todos somos maravilhosos e educação é maravilhoso, os alunos são maravilhosos, é, a tecnologia é maravilhosa. É isso aí. É um Mas tudo modo bom de enxergar a vida, né? Tudo é é, maravilhoso, tudo é bom.
É É, verdade, leveza. é Leveza. verdade. Todos nós estamos de parabéns. É. Obrigada, viu, da sua participação. Obrigada a Foi vocês. muito bom. Bom Antônia ouvir, também, muito bom ouvir você. obrigada. Antônio, Tudo de aproveite seu calor. É, calor aqui tá quentinho mesmo. Ai, delícia. Mas, gente, Pois parabéns, foi muito gostoso ouvir vocês, assim, uma conversa falando de um tema, assim, tipo assim, de uma tensão com uma leveza, né? Eu acho ai, que isso, bom. né? Porque verdade. eu penso que uma das situações, assim, que os professores, eu sou professora, mas já estou aposentada há algum tempo, não tive experiência com a educação infantil, trabalhei só com a educação de jovens adultos, pessoas adultas. Eu sei que tem. E na Secretaria de Educação eu acompanhava professores do ensino médio, né? Que eu trabalhava na educação, Secretaria de Educação do Estado. Mas uma coisa, um valor que eu acho que os professores, assim, no meu ponto de vista, tinha que se verificar bastante é em relação à liberdade, até que ponto ele se sente livre, livre das cobranças, porque às vezes a gente leva Uhum. muito, as cobranças são, no ensino médio, por exemplo, mais, tem que dar resultado, tem que ter bom resultado nisso, no exame tal, naquela coisa, tem que estar, e os professores ficam numa tensão, eles ficam tão presos, Sim, com tá? certeza. Então, esse valor da liberdade, que momento eu me sinto livre. Na sala de aula entra tenso, porque eu sabe que os meninos são barulhentos e que tem um fulano que é isso, tudo. Outra Muita coisa também exigência. é se libertar da ideia de que os alunos não querem nada, porque se eu tenho esse conceito, gente, Não, você não aposta em mais nada. não, você sofre muito, né? É. E não vê assim. Então, assim, tem muitos pontinhos dentro desse valor da liberdade que eu acho que precisa, o professor Olha, precisa que maravilha. computar bastante. É. Se verificar e se sentir mais livre, mais É. dono, mais mestre de si mesmo, né? A liberdade é muito importante. Perfeito, Eu achei legal perfeito. você falar, porque chamou bastante atenção, me veio na cabeça assim, né? A gente. Ai, queria até falar mais, mas a gente já vai, vou ter que encerrar. Mas é legal acho que a Antônia lembrou da liberdade, porque a gente está dando é o mesmo conceito, mas está sendo aplicado de uma outra forma com essa mudança toda que está chegando rápido aí para a gente, né? É, Qual o limite da liberdade? Tem limite para a liberdade? A questão da é, felicidade também que a Sandra trouxe, muito interessante, né? Como é a felicidade nesse contexto que a gente está vivendo? Né? Porque é, nós sabemos a felicidade interna, a liberdade interna, mas o que tem vindo de fora está, está nos dando liberdade ou nos cerceando essa liberdade, né? A é gente verdade. precisa ter esse conceito interno de liberdade. E a felicidade é a mesma coisa, a felicidade está Isso. vindo toda de fora, e não é. Ela é E não interna. é, exatamente. Não, a E, felicidade é e às dentro da vezes eu vou gente. me sentir mais presa à medida que eu tenho mais influência essa influência externa, né? Então, É, É, trabalhar esse aspecto, o que é que ser livre, qual é o meu conceito de liberdade, isso é um é, valor, assim, fundamental. é. E eu acho que é legal então, a gente ter a consciência que esses valores, esses conceitos, eles florescem primeiro em nós, né? Só é, depois que eles florescem com a paz, o respeito, o próprio equilíbrio na nossa vida, é que a gente naturalmente passa a compartilhar isso com as pessoas que nos cercam, né? é Então, verdade. é uma coisa muito ampla, embora simples, né? Uhum, Cada um ter uhum, esse conceito, essa busca interna, porque aí você vai transbordando isso para fora e você vai se tornando aquilo, né? A gente não vai sofrendo exatamente. muito por todo o excesso de coisas que estão vindo para nós, né? Exatamente. É isso. Gente, que Nossa, live boa hoje. Obrigada nossa, pela gostei. participação dessas meninas, Ah, né? essas meninas são fofas. Um Ai, também grande vou pôr abraço. também vou pôr um coraçãozinho. Não sei como. Olha lá. Obrigada, viu, gente, pela Cadê, gente? Um beijo noite. Foi para muito bom você. compartilhar, muito bom Até a conversar. próxima. É E verdade. até a próxima A segunda próxima. atividade, né? Obrigada. Beijo, gente.
Tchau, tchau. Tchau, até Tchau, mais. Sandra. Tchau, Tchau, tchau. Lili. Tchau, Joselita. Tchau, Antônia. Tchau, Sandra. Tchau, Tchau. Cleide. A Lucinda estava aí, A não? Lucinda Saiu também já. estava aí, já saiu. Tchau, Tchau, tchau. beijo. Até a Beijo, próxima tchau, live. Tchau, tchau. tchau. Ai, que